Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê. Nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Será os 32 caminhos místicos de sabedoria gravou Iá. Né? Então, Iá é Yud-Kei, Vav-Kei, né? Aqui para a primeira parte Iá, e depois segue com o tetagrama completo Iá de Sevaot. A gente sabe que cada nome está referindo-se aqui a uma Sefirá, né? Ele diz, Onad Sevaot, Elohá, Israel, Elohim, Raim, Olam, El Shaddai, El Rahum, Venahum, Ram, né? E aí vai. Com 32 caminhos místicos de sabedoria, gravou Iá de Sevaot, o Elohim de Israel, o Deus vivo, Elohim Raim, o Rei do Universo, Olam El Shaddai, clemente, misericordioso, El Shaddai, Rahum, clemente, misericordioso, elevado, exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado, ele é sublime e sagrado e criou seu universo com 3 livros. Então, veja, o universo foi criado com Sefarim, e aí esses 3 livros, que é o plural de Sefarim, Sefer, textos, os textos, aqui Sefar, números, e com Sipur, comunicação. Tá vendo? Todos os 3 têm a mesma raiz, Sefer, Sefar e Sipur, né? Comunicação. Tendo Sefer, um livro, o próprio Sefer Yetzirah, fala livro Yetzirah, daquele que formou, né, da palavra de Sar, né? E número, que é Sefar, e comunicação, que é Sipur. Ele começa aqui, então, destacando os 32 caminhos, não é? Vai gerar outras conotações aqui para a gente poder entender. Conforme será explicado na estrofe seguinte, esses 32 caminhos manifestam-se com 10 dígitos e as 22 letras do alfabeto hebraico. Os 10 dígitos manifestam-se nas Sefirot, que são conceitos básicos da existência. Veja, aqui a gente deve observar, gente, que é incrível, não é? Como a gente pode ficar cego em algumas questões. Veja, o texto ele está falando sobre um ser humano, uma árvore sefirótica, uma composição, a criação de tudo, e ele está falando sobre tudo isso aqui que a gente vai reaprender, 22 letras, que são as 10 sefirotes, e toda a Torá vai falar disso. E é por isso que a gente está repetindo aqui com vocês essa aula inicial. As letras e os dígitos são as bases do ingrediente mais elementar da criação, tá vendo? As letras e os dígitos são a base dos ingredientes mais elementares da criação. A qualidade e a quantidade. A qualidade de qualquer coisa pode ser descrita por palavras formadas por letras, como a gente viu aqui em cima, ó, com comunicação, e os números, tá vendo? Então, enquanto todas as quantidades associadas a elas podem ser expressas por números. Os números, entretanto, não podem ser definidos até que exista algum elemento, senão não existe pluralidade da criação, né? Então, algum elemento da pluralidade da criação
O Criador em si mesmo é absolutamente simples. Simples no sentido de não contendo qualquer pluralidade. Não existe nada no nível do Criador além dele. Ele é a mais absoluta unidade imaginável. Portanto, a pluralidade só veio à existência com o advento da criação. Só nesta ocasião, os números, então, agora puderam ser definidos. Os primeiros elementos de pluralidade na criação implicaram as 10 sefirotes. Então, veja, os primeiros elementos da pluralidade da criação implicaram essas 10 sefirotes. Portanto, foram as sefirotes que definiram os números e, por seguinte, o conceito de quantidade em geral. A maior parte do Sefer Yetzirah vai tratar dos 32 caminhos, tal como se manifestam nas letras e nos números. Contudo, os 32 caminhos em si não são mencionados novamente. Os primeiros cabalistas os definem como diferentes estados de consciência, e deles se dá uma lista no apêndice 2, como iremos ver. E, de acordo com os cabalistas, esses 32 caminhos são aludidos na Torá pelas 32 vezes que o nome de Elohim aparece no relato da criação. No primeiro capítulo do Gênesis, o Bereshit, nesse relato a expressão Deus disse aparece 10 vezes, exatamente ali no início, né? Então, esses são os 10 ditos com os quais o mundo foi criado, por isso que existem 10 mandamentos. Esses 10 ditos fazem paralelo às 10 sefirotes. Então lá vai, né, dizer exatamente, né, Deus disse, e aí esses 10 ditos estão ligados às 10 sefirotes. Disse que o primeiro dito é o verso. No princípio, criou Deus, Bereshit bara Elohim, Gênesis 1:1. Embora nele não apareça a expressão Deus disse, está implícita e subentendida ali no próprio versículo que Deus disse. As 22 vezes restantes que o nome de Adonai, Hashem, aparece neste relato, ou o nome usado aqui vai ser Elohim, corresponde então às 22 letras do alfabeto hebraico, porque vão também aparecer 22 vezes o nome Elohim. As 3 vezes que aparece a expressão Elohim fez correspondem a 3 mães, não é? Ou seja, as 3 letras mães. As 7 repetições de Deus, né? E Deus viu, correspondem às 7 duplas. E as 12 elementares. Então, o que a gente está falando aqui? De 22 letras hebraicas, 10 sefirotes, 22 mais 10 correspondem não é? A 22 letras. Veja, então, temos as 10 sefirotes aqui, e temos então lá, não é, descrito essas 10 vezes lá que Deus cria, né? Aqui, vamos repetir aqui para a gente lembrar, ó. Diz do primeiro dito, no princípio Deus criou a terra, embora nele não apareça a expressão Deus disse, está implícita e subentendida, né? Exatamente, ó. O que está sendo explicado aqui? Os 32 caminhos de sabedoria da Torá. Então, veja, 32 vezes que o nome Elohim vai aparecer nesse primeiro relato da criação, né? 10 vezes são 10 ditos com os quais o mundo foi criado. Esses 10 ditos são paralelos às 10 sefirotes. Então tem aqui, ó, 10 ditos são 10 sefirotes. Aqui o primeiro dito, no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1, como a gente viu, não está implícito ali, mas está subentendido, né? Deus disse, né? Está lá Bereshit, bara Elohim, Hashamayim v'haaretz. E as 22 vezes restantes do nome de Deus aparecem nesse relato, corresponde às 22 letras do alfabeto. As 3 vezes aparece a expressão Deus fez, corresponde a 3 letras mães. Vamos ver aqui, ó. Então, quando diz lá, as 3 vezes que Deus diz Deus fez, está escrito aqui, ó. Tá vendo, ó? 3 letras mães. Vamos diminuir um pouquinho aqui para vocês poderem ver melhor, ó. Tá aqui, ó, a letra mãe, ligando aqui, ó, as sefirotes. A Shin liga Rohimá Abiná. O Aleph liga Hesed a Gevurah. E o Men, Netza Aod. Veja, são 3 linhas horizontais. Essas são 3 letras mães. Por que são chamadas de letras mães? Porque
são letras que correspondem aos elementos que foram usados na criação. Veja, ar, fogo e água, e fechando aqui embaixo com o quarto elemento, que é a terra, tá vendo? É lógico que deve-se entender que a Torá ela é espiritual, mas foi o espiritual que criou o físico, né? Então, tudo que nós temos físico, que criou todo o universo, esses elementos, fogo, foi necessário fogo, foi necessária água e etc. E todos esses elementos não são terrestres, são extraterrestres que vieram para a Terra. A água não existia no nosso plano, o ferro e muitos, o ouro, etc., não existia no planeta Terra. A gente depois vai dar uma analisada mais profundamente nisso, porque não é o assunto agora, só para a gente ter uma ideia. Pois bem, então agora que nós descobrimos aqui, olha, as letras mães, não é? Nós devemos, então, avançar um pouquinho mais, e agora, né, nesse entendimento que a gente está tendo aqui, ó, 3 letras mães, já descobrimos que só existem essas 3 letras mães, não existem, né, outras letras mães, tá bom? Pois bem, vamos em frente aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar, eu paro, né, e continuo aqui, ó. Deus fez, e depois as 7 repetições de Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, e etc., corresponde às 7 repetições, vai ter lá 7 repetições, Deus viu, não é? Ou ele viu o que ele fez e viu que era bom, corresponde a 7 duplas, porque vão ter 7 repetições dessa mesma questão. Então, veja, e aí eu tenho agora, na árvore sefirótica, 7 letras, tá vendo? Que estão na vertical na árvore sefirótica. A primeira aqui, ó, o Beit ligando, não é? Rohimá a Hesed, e depois aqui o Kaf ligando o Hesed a Nitsa. Cada um desses são um planeta, tá vendo? Exatamente isso. O Dalet ligando o Keter a Tiferet, não é? O Sol. O Reish liga o Sol até aqui Yesod, e o Tav liga até a Terra, Yesod até a Terra. Do outro lado, a gente tem o Gimel, e o Gimel ele liga aqui, ó, exatamente Binah a Gevurah, e de Gevurah até hoje nós temos a letra Pei. A letra Pei que vai ligar, exatamente fazer essa linha reta aqui. É usual, gente, por exemplo, que essas linhas aqui, e a gente tem que entender mais um pouquinho à frente, a gente vai entender, elas não estão muito adequadas com os planetas, não é? Porque o Beit cria, não é? Saturno. Beit cria Saturno. Dalet cria Marte. Gimel cria aqui Júpiter. O Kaf a letra que criou o planeta Sol. O Pei cria aqui Netza, que é Vênus. O Reish cria Ode, né, que é Mercúrio. E o Tav cria a Lua. Então, veja, aqui as letras, quando fazem essa ligação, elas não estão adequadas dentro de cada sefirot, né? Mas é assim mesmo que funciona e a gente vai entender por quê. Então, a gente vai ter aqui 7 letras duplas, né? Essas 7 letras duplas, elas vão estar correspondendo, deixa eu colocar uma tabelinha ali para vocês, né, para vocês poderem entender melhor e aprenderem, anotarem. Veja, ó, eu tenho aqui o Beit, que corresponde aqui nessa coluna, tá vendo? Ó, nessa coluna, mas ele é aqui dentro de Binah. E aqui também vai seguir tudo isso. Veja, o Dalet está dentro de Marte, o Kaf criou o Sol, não é? O Gimel criou aqui Júpiter, o Pei criou Vênus, o Reish criou Mercúrio, o Dalet, o Tav criou aqui exatamente Yesod. Aqui no nosso mundo não tem letras hebraicas. Isso aqui é somatória, veja, de todas essas letras hebraicas. A letra Tav está acima do nosso plano, né? O Dalet criou Marte, o Reish Mercúrio, acho que eu já falei tudo direitinho aqui, o Pei, né, cria Hesed, e todas essas sefirotes, além de ser planeta, também vão ser configuradas como sistemas
emocionais. Essas 7 aqui são sistemas emocionais. Agora, deve-se lembrar que existem muitas árvores e que cada uma está dentro de um nível, não é? Existe o nível do Sol, dos planetas, existem os níveis espirituais dentro da alma do ser humano. O mais importante também é saber essas conexões internas. Agora, como que se define isso na Torá, né? Essas letras, elas vão definir, elas são as 7 letras duplas, porque elas podem ter um pontinho dentro ou não. Isso não se define as letras que tem Dag Shilene, né? Porque tem letras que tem Dag, o Vav tem um pontinho ali dentro, ou acima. Então, esse é o Dag Shilene, né? Quando está acima é o Roland, enfim. E tem letras que vão receber um pontinho dentro, que é chamado de Dag Shilene, né? Então, aqui nesse sentido não tem nada a ver. É um equilíbrio muito grande dentro da Torá. Na questão agora, não é, da construção desses personagens na Torá, veja, aqui é Abraham, ou Avram, depois chamado de Abraham, vendo? Esse é aqui o nomezinho que a Torá vai usar codificado. Então, Moré, Abraham é um homem? Não. Não. Por que não? Porque o nome dele já diz Aleph Beit Ram, ou seja, o Aleph Beit é de um mundo Ram, superior, tá vendo? Abraham. Por isso que fala que tudo foi criado em Abraham. Não é que tudo foi criado num homem, né? Tudo foi criado para o homem, para os homens. Então, Abraham é um planeta, é uma sefirote interna, é um mundo espiritual também, não é? É preciso entender isso. O próximo passo, quem é aqui Dalet? É Itzhak, tá vendo? Itzhak. Então, a gente vai ter exatamente Itzhak está aqui, ó, Itzhak. Pois bem, qual é o Sol? Em certo sentido, às vezes, o Sol é, ó, tá vendo? Yaakov, na maioria das vezes. Mas pode ser também Moshe, às vezes. Aí, como eu estou dizendo para vocês, depende, não é, do momento que a Torá está citando, ó, Yaakov. Então, Yaakov, ele está aqui, ó, dentro, ó, Yaakov está aqui. Pois bem, Itzhak, fechamos os 3 patriarcas. Esse triângulo também é chamado de triada, tá vendo? Triada. Não tem nada a ver, não é com trindade, não confunda triada com trindade, ó, triada. Então, é assim que se chama, não é? Ou seja, as 3 patriarcas são uma triada, os 3 filhos ali embaixo são uma triada, e acima nós temos também uma triada. Abaixo eu vou ter outra triada, né? Então, ó, e acima eu tenho outra triada. Ó, são exatamente 3 triadas. A de cima, ela é o contrário, tá vendo? Exatamente, ela é o contrário aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, é assim que vai se formar a estrela de Davi, ó. Tá vendo, ó? Essas 2 se unem com a de cima, ó. E aí se forma a estrela de Davi. Isso aqui é só para a gente entender um pouco, tá bom? Então tá. Vamos voltar aqui à aula, então. Pois bem. Então veja. Então eu tenho aqui Yaakov. Agora eu preciso saber, não é, quem é a letra P. Quem é a letra P? A letra P é Moshe, tá vendo? Então, Moshe tinha quantos anos quando foi para o Egito? Ele tinha 80 anos. E o valor da letra P é 80. Moshe. E aí eu tenho a letra Resh com exatamente, não é, Aharon, que era o sumo sacerdote. Ele está aqui, ó, porque ele era sumo sacerdote, porque ele tinha que combater a Gevurá, não é? Que era Elohim. Nem sempre, gente, a Gevurá, Elohim, que é a natureza também. Aí depende, né, da questão do fato de Elohim dentro da Torá. A natureza, ela ajuda, não é? Ela ajuda, a gente está andando no meio da natureza e etc. Tá vendo? Então, tem que ter muita atenção em algumas questões. A própria vida da gente aqui é uma ajuda de Elohim, da natureza, para a gente cumprir o nosso papel.
E a última, que é a Tav, ela é chamada de Yosef e às vezes também de Yehoshua, né, que é Josué, mais usualmente conhecido. Então perceba, então aqui a gente falou agora das 7 letras duplas, né? Então essas 7 letras duplas, tá vendo, estão aqui nessa conotação. Verticais, tá vendo? Falamos das horizontais e das verticais, que são os planetas, né, que fazem ligação, tá vendo? Por isso, quando Noa, ele separa 7 casais puros, né, e 7 casais impuros, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vão surgir as 12 tribos que a gente vai ver agora, que são os momentos de nascimento e os graus espirituais que nós teríamos que percorrer nesse mundo, tá bom? Pois bem, vamos voltar aqui, então, ó, vamos só voltar aqui, então, ó, vimos as 3 letras mães e vimos as 7 letras duplas, as 7 letras duplas. O restante corresponde a 12 elementares, 12 letras elementares. Veja, vamos ver aqui. As 12 letras elementares, a gente separou a árvore aqui, ó. Aqui é uma árvore só, tá? A gente só separou elas para a gente poder entender, ó. É uma árvore só. Aqui dá para juntar elas, ó, que a gente vai ter aqui mais ou menos, né? Ó, mais ou menos a árvore montada, tá vendo? Ó? Cada letra no seu local, né? Cada letrinha exatamente no seu local. Vamos descer aqui, ó, porque uma corresponde ao lado direito e a outra corresponde ao lado esquerdo. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor? Deixa eu só, para a gente poder já fazer uma aula bem embasada, a gente vai falar o quê? Do lado direito, da mão direita, ó, correspondente a 5 dedos. Vocês podem tirar um print aí também, ó, se quiserem. Então veja, ó, depois vocês podem desenhar, tá vendo, ó? Keter, dedo polegar, né? Rohimá, indicador. Netza, aqui o Netza, vamos voltar, ó. Keter, polegar. Rohimá, o indicador. O dedo médio é Hesed. Tiferet, tá vendo aqui, ó? É esse dedinho aqui, e o mindinho é Netza. Exatamente o lado direito da árvore sefirótica. Lado esquerdo, veja, mão esquerda, a mesma coisa. Veja, o polegar está ligado a Biná, não é? O indicador do lado esquerdo, veja, aquele dedo que muitas pessoas podem usar para indicar as pessoas, acusar, está ligado a Gevurá. O médio aqui está ligado, né, a Ode, tá vendo? Aqui está ligado a Yesod, e aqui está ligado exatamente a Malhut, tá vendo? O mindinho a Malhut, o pequenininho está ligado a Malhut. É disso que a gente vai falar agora. Pois bem, veja aqui que nós temos uma construção do lado dessas 12 letras simples, né? Então, aqui, não é? Então, a gente tem um lado direito da mão, que é a árvore sefirótica, que o que, veja, mas está ligado aqui, ó, tem uma linha ligada a Gevurá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? O Zain, ele atravessa para o lado esquerdo. Mas estão tudo aqui do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo da mãozinha aqui que a gente viu. Quais são essas letras que estão do lado esquerdo? A primeira letra que a gente vai aprender, não é? Que depois das 4 que a gente aprendeu, o rei, tá vendo? O rei, ele faz ligação entre Keter e Rohimá. De Rohimá, o lado direito vai atravessar para o outro lado com a letra Zain. A letra Zain representa o signo, aqui é Ares, é Nissan, mas não é muito importante entender isso agora. Aqui é Zain, que é Gêmeos. Depois o Tete, que é exatamente a ligação do Rohimá com o Tiferet. Depois nós temos Hesed com a letra Rei, que é ligado exatamente a Tiferet. E o Yud, tá vendo que liga Tiferet a Netza, e aqui o Nun que liga Netza a Yesod, tá vendo? E cada um desses vão ser o quê? Um mês.
Nós temos Nissan, Sivan, Ave, aqui Rei Tammuz, o mês de Elu, não é? E aqui Resvan, tá vendo? O mês do dilúvio. Tá vendo? Então, ó, todos esses meses aqui são quantas letras? 6 letras do lado direito, tá vendo? Exatamente, para você poder aí, ó, você que já tirou um print aí da outra tela, sabe como vai ser, tá bom? Ó, letras que estão do lado direito, é importante saber, porque toda a Torá vai estar falando disso. Falamos das três vezes lá, isso a gente está usando, fazendo aqui com Sefer Yetzirah, que foi escrito por Abraham, a ligação da Torá com o que está escrito lá. Então, tem 3 vezes lá, né? Escrito, vamos voltar aqui para lembrar, para vocês lembrarem, ó, 3 vezes, ó, Deus fez. Então, Deus criou, né? Bara Elohim, 3 vezes, são as três mães. E Deus viu, corresponde a 7 duplas, porque vão ter 7 vezes lá, as 7 repetições de Deus viu, e 12 nomes elementares. Veja, o restante, né, do nome Elohim vai significar os 12 nomes elementares. Por quê, gente? Porque esse nome Elohim vai aparecer 32 vezes no relato da criação. Veja, então, no primeiro capítulo de Gênesis, eu posso ir lá, se eu tiver uma Bíblia, a gente já vai ver isso aqui, eu não sei se hoje ainda, se der tempo. Então, veja, essa é a construção que tem que ser feita. E vimos isso aonde? Qual é a definição disso? É para nós entendermos a árvore sefirótica, os planetas, etc., todo o processo, né? Então, a gente viu o lado direito, com 6. A gente vai ter aqui, olha... Então, veja, Vav vai ligar Keter a Binah. Por isso, agora aqui a gente tem o segundo mês, tá vendo? Exatamente. Aí Binah, de Binah, ela atravessa para o lado, a mão direita atravessa, a mão esquerda atravessa para a mão direita, que é exatamente aqui Hesed, tá vendo? Hesed, que é isso aqui, né, acima não são planetas, é também falado que são planetas, mas são mundos espirituais, atravessa aqui para Hesed, que é Júpiter, ou Abraham, né? Aí, então, daqui de Abraham, começam 6 conexões. Veja, aí eu tenho a letra Ain, que vai ligar até Tiferet, a letra Tsad, que vai ligar até aqui Tiferet, também, ó, o Geburah Tiferet, a letra Samer, que vai ligar Tiferet a Mercúrio, e aqui Mercúrio sendo ligado a Yesod pela letra Lamed. Cada uma dessas vai corresponder, lógico, gente, a uma tribo, e vai corresponder a um mês. Né? A gente não botou as tribos, mas a gente pode até voltar lá na primeira aula e botar as tribos, mas são meses também. Então, veja, o sentido original é que isso são meses, tá vendo? São meses e também são signos, né? Signo, o que acontece? Muita gente tem essa coisa de ter uma implicância com signo, porque eles entendem diferente, não é? O Talmud fala sobre signo e etc., sobre mapa cabalístico, então cada uma dessas letras vão corresponder a um mês e a uma tribo, tá vendo? Isso é importante também de saber, não é? Por quê? Porque no final, tudo isso vai gerar um entendimento geral do que é a Torá. Deixa eu ver, gente, olha só, vamos ver primeiro aqui a questão, né, dos meses também, dos meses ligados às letras, né? Então a gente tem aqui, olha, o Vav, depois é o Vav ligando o Keter a Binah, que é o mês de Iá, né, o mês que a gente está agora. Agora a gente tem o Kuf, tá vendo? Que é o mês de Adar, tá aqui, que às vezes pode se repetir. Tem 2 meses de Adar, não é? A letra Ain, ela vai ser exatamente Capricórnio, né? E ela é o mês de Tevet, tá vendo? O mês de Tevet, tá aqui. E a letra Tsad, que tá ali, ó, é exatamente Shevat. Então, ó, a gente tem Shevat aqui. Como a gente citou acima, o Samer, ele já vai representar o mês de Kislev,
que é aquele mês, né, exatamente da construção ali, onde a gente tem Hanukkah, não é, etc., enfim. Então, esses são os meses. Vamos voltar um pouquinho aqui acima, gente, vamos ver que cada uma dessas letras, elas correspondem a uma tribo. Ó, Ruben, não é? Que está aqui. Zain, que está aqui, representa Sivan, que é os leviíns, que não tem uma tribo pré-definida, né? Mas vai ser o mês de Gêmeos, quando a Torá é entregue. O Tete é o reinado de Leão e vai ser Issachar, a tribo de Issachar, tá vendo? Então, é a tribo de Issachar. A letra Het aqui vai ser exatamente a tribo de Judá. Judá, exatamente aquela que vai ter a realeza, etc. Aqui, Yud, ele já vai representar, gente, exatamente Zebulun. Tá vendo? E o Nun vai representar aí, então, a tribo de Dan. Tá vendo? Cada uma delas representando alguma coisa. Tá vendo? Então, e isso também vão gerar, não é, signos. Veja, a gente tem Áries, Gêmeos, Leão, Câncer, Virgem e Escorpião. Tá vendo? São tribos e são signos que correspondem ao quê? A 12 tribos ou a entrada de todas as almas aqui? Não, elas correspondem a 12 constelações. Porque durante essas 12 constelações, o que vai acontecer? Né? Vão entrar almas nesse mundo. Se vão cumprir o seu papel ou não, nenhuma alma veio para cá sem poder cumprir, não é? O seu papel. Nenhuma alma veio para cá à toa, não é? Deus não construiria uma vida à toa para vir para cá, não é? Então, veja, são 12 constelações. Então, a gente está falando um lado direito, lado direito, Áries, Gêmeos, né, Leão, Virgem, depois a gente vai ter Escorpião também. Veja que está diferente, né? A organização são de meses, né? E o Sol, ó, entre alinhamento entre esse signo e o Sol e o signo, tá vendo? Ó, e fazem essa construção. Então, todos esses meses que estão do lado lá, de um lado, e os meses são 6 meses de um lado e 6 meses do outro, que corresponde a 12 meses, não é? Pois bem. Então, essa é a primeira conotação aqui das tribos, né? Como a gente viu, Ruben, Levi, né? E, enfim, assim sucessivamente. Levi, e assim. Pois bem. Então, a gente pegou aqui a primeira parte do Sefer Yetzirah e entendeu. Tudo isso está condicionado dentro de Bereshit 1. Vamos ver aqui, Bereshit, na própria tradução, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'haaretz. 7 palavras, 7.000 anos. 6 letras Aleph, 6.000 anos. Segundo Terli 94. 28 letras, 14 de um lado e 14 de outro lado, correspondendo às falanges da mão. Não é? Agora, quando Deus começou a criar os céus e a terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já mudou. Isso porque aqui está uma tradução mais pertinha ali, mas não tem nada a ver também com o texto original. Geralmente vai estar. Eu já vi, se eu não me engano, Bíblias escritas assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e aí Deus fez os céus e a terra. Não sei se vocês lembram, não tinha uma Bíblia antiga assim, gente? É coisa da minha cabeça. Tem ainda. Tem ainda, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, etc. Não é uma mentira. Só não é do jeito que eles falam. Por que não é uma mentira? Porque tudo Deus usou as ferramentas chamadas o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele não é algo aleatório, que vive por si mesmo, etc. Não. As letras têm vida porque Deus dá vida a essas letras. Na verdade, é uma responsabilidade nossa dar vida a essas letras. Entende? E desde o momento que a gente tem que entender que as letras não são Deus, elas formam blocos de palavra que pode criar o bem e o mal. Então, tanto é que a árvore do bem e do mal é escrita com letras hebraicas.
Então, as letras, elas podem criar coisas boas e coisas ruins. Então, tanto é que a gente já estudou sobre as letras intermediárias, está lá no nosso canal, as que são más, as que são boas, está lá no nosso canal. Então, veja, aqui dentro desse primeiro relato, eu vou vendo a quantitativo de letras e vou vendo aqui também, se eu pegar e fizer uma gematria aqui, ó, deve ter aí na internet gematrias para letras comuns, eu vou ter uma gematria totalmente diferente, né? Eu vou ter, por exemplo, Viharates, né? Vai ser um sentido diferente aqui para mim na questão gemátrica, não é? Na questão aqui da representação dessa letra como uma vogal, então não vai casar nada. Aqui eu tenho uma pré-ideia da parábola, não é? Mas eu não tenho a parábola verdadeira. Eu tenho uma ideia. Então, eu nunca vou conseguir achar de quem vai vir quem, ele só vai ser falado lá na frente. Mas quando lá no texto fala, olha, se subentende que o nome do Eterno está aqui, é porque realmente, não é? Ele está aqui. Porque ele vai estar aqui escondido. Ele não vai estar literal, ó, Yud, vamos procurar aqui, ó, Yud, Rei, tá vendo? Ó, Yud Rei, aqui, ó, Yud Rei, Vav, o Rei, tá vendo? Então aqui eu tenho o nome do Eterno escondido, ó, lá no texto do Zohar fala, ó, subtende-se, mas não, ele tá aqui, ó, tá escondido aqui, ó, eu tenho que saber achar o tetragrama, ó, Yud, né, como a gente viu aqui, ó, Yud, Rei, Vav, Rei, tá aqui, tá vendo? Aqui de novo, ó, Yud, né, Rei, Vav, Rei, ó. Se eu for procurar aqui, eu acho várias vezes, já achei duas, né? Então, eu sei que aqui eu tenho duas vezes que eu já podia observar. Então, aqui está subentendido que o nome do divino está aqui, em gematria 26, né? E 26 mais Beit 28, que é o quantitativo de letras e também de falanges da minha mão. Então, perceba então que eu tenho esse relato das 32 caminhos de Sefirot, tudo que a gente falou, em relação à tabelinha que a gente acabou de ver.